Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Amém? Vocês estão felizes nessa noite? Estamos na presença do Pai, do nosso Deus. E aqui nessa noite há um cuidado de Deus sobre nós, irmãos. Desde quando nós chegamos aqui, colocamos os nossos pés nos atos do Senhor, na presença do Senhor, há um cuidado do Senhor pela nossa vida. Amém? Há um derramar do Senhor neste lugar. Não se dispersa. Preste muita atenção do início ao fim deste culto, do que Deus há de fazer na sua vida. Amém? Irmãos, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Gênesis é muito fácil de encontrar, né, irmãos? Não precisa nem da ajuda dos universitários. Gênesis capítulo 3, versículo 10. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diz assim: e disse: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus, glorificando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Estamos na presença do Senhor, Pai, nessa noite. Pai, o Senhor é Deus sobre a nossa vida. Pai, fale conosco nessa noite. Fala para a tua igreja, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, do estado de cada um. O Senhor sabe o que se passa na alma de cada um, no espírito de cada um, no corpo de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, como nós chegamos aqui. O Senhor sabe como foi a nossa semana, como tem sido os nossos dias. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor nos conhece no oculto. O Senhor nos conhece quando estamos sós, ó Pai. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece, às vezes, quando derramamos a nossa lágrima. O Senhor conhece quando, às vezes, ó Deus, estamos ali angustiados, estamos em desespero de alma. O Senhor nos conhece. E nessa noite, ó Pai, tenha liberdade, Senhor, para falar, ó Deus, com os teus filhos que vieram aqui, ó Pai, que se propuseram nessa noite a estar em sua casa, que fizeram, ó Deus, como Maria, escolheram, ó Pai, a melhor parte. Quantos nessa noite escolheram, ó Deus, o mundo, ó Pai, mas os teus filhos escolheram estar na tua casa, escolheram estar na tua presença, e nessa noite, ó Deus, eles não podem sair daqui da mesma forma. Por isso eu peço pela tua misericórdia, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor trabalhe na nossa vida, que o Senhor, ó Deus, ministre ao nosso ser, pois precisamos, ó Deus, ser saciados pela tua palavra, precisamos ser alimentados nessa noite, ó Pai. Alimenta cada um dos teus filhos, Pai, que os teus cuidados sejam sobre nós, ó Pai, nesta noite. É o que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, irmãos? Irmãos, ao ministrar essa palavra nessa noite, Deus colocou algo no meu coração. Para te fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta a você, mas você não precisa responder. Essa pergunta vai ficar no seu coração. Você sente medo? Você sente medo? Vem com você. Você sente medo de quê? Você tem medo. Muitas pessoas têm medo de ficar desempregado. Muitas pessoas têm medo de enfrentar uma situação de tragédia. Muitas pessoas têm medo do mundo acabar, né? Quando se fala do mundo. Deus, na época, eu era criancinha lá na roça se falava que o mundo ia arrasar. O mundo vai arrasar. Muitas pessoas têm medo. Muitas pessoas têm medo de altura, né? Tem pessoas que têm medo de escuro, que dormem só com luz acesa, têm medo do escuro. Muitas pessoas têm medo, né, de
de água, né? Muita água, igual por exemplo no mar, né? A pastora foi no mar, né? Tem as ondas, se dá aquele tapa na pessoa. A pessoa tem medo, né? De se afogar numa piscina, ou num rio, ou tem medo de enchente. Eu morei na roça, quantas enchentes tinham na roça, as enchentes feias, que arrancava até bambuzal pela raiz, tão forte que as águas são. Então, o medo é algo que faz parte do ser humano. O ser humano tem o medo. É normal do ser humano. E esse medo, nessa noite, é que Deus quer tratar conosco. Antes eu quero entrar na parte principal acerca dos medos que nós enfrentamos na nossa vida. Eu quero contar uma pequena fábula aqui a respeito do medo. Conta-se uma fábula antiga que diz que um camundongo ele morria de medo do gato. O camundongo morria de medo do gato. Aí o mágico se compadeceu do camundongo. Falou: poxa, o camundongo tem muito medo do gato. Eu vou ajudar esse camundongo. E o mágico fez a sua magia ali e transformou aquele camundongo no gato. Transformou ele no gato. O camundongo agora resolveu o problema dele, né? Não vai ter mais medo de gato, agora ele é um gato. Mas só que aí o que acontece? O camundongo, que agora é um gato, passou a ter medo do cachorro. E ele tinha muito medo do cachorro. Aí o mágico olhou e falou: poxa, transformei o camundongo num gato, o gato agora tem medo do cachorro. Vou transformar esse camundongo em algo maior, que aí ele vai parar de ter os seus medos e seus receios. E ali, o mágico transformou o cachorro, fez a transformação, transformou aquele cachorro numa pantera. Uma pantera bonita, né? Agora ele vai ter medo de nada mais. Agora ele é uma pantera. Sabe o que aconteceu? Não resolveu o problema do camundongo. O camundongo passou a ter medo dos homens, dos caçadores. Qual que é a moral dessa fábula, irmãos? Que o problema do camundongo estava na mente dele, na mentalidade dele. Por mais que ele estava sendo, né, ali uma pantera, um cachorro, né, um gato, a mentalidade dele continuou sendo camundongo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Para nós vencermos o medo, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós mudamos a nossa mentalidade com a palavra de Deus. E é essa palavra que Deus quer trazer ao nosso coração nessa noite, acerca dos medos que nós enfrentamos na nossa vida. Eu citei aqui Gênesis capítulo 3, no versículo 10, que fala a respeito de Adão e Eva, né, quando Adão e Eva caíram no pecado. Então, o primeiro medo é o medo que o ser humano mais enfrenta, um dos maiores medos que o ser humano enfrenta, é a desobediência, é a consequência da desobediência. O que é isso? A consequência pós algo que a pessoa faz. Aí a consequência daquilo que a pessoa fez vai gerar um medo na pessoa. Então, o exemplo aqui, o primeiro exemplo, é o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva estavam num lugar, irmãos, não existia medo, não tinha por que eles terem medo. Eles estavam num lugar maravilhoso. Eles estavam num lugar que tinha tudo bem e melhor para eles. Não faltava nada ali. Deus simplesmente colocou eles ali, todas as plantas, árvores frutíferas, já tinha tudo. Tudo tinha sido plantado por Deus. Olha para você ver, Deus preparou algo assim, lindo e maravilhoso para eles. Então não tinha porquê ali no jardim eles terem medo. Como que o medo entrou na vida deles? Como consequência pela desobediência, pelo pecado, consequência do pecado. Hoje o cristão ele é chamado para o jardim de Deus, para o paraíso de Deus.
Nós somos chamados para a presença de Deus. O paraíso de Deus para nós hoje é a presença de Deus. Quando você sente a presença de Deus, quando você sente o Espírito Santo no seu coração, não dá vontade de ir embora para casa não, irmãos. Dá vontade de ficar aqui na igreja. É tão gostoso, é tão extraordinário. No ano passado eu tive a oportunidade de participar com o pastor aqui. Esse ano, infelizmente, não pude por causa do meu trabalho, dessa reunião de oração, que foi 4 horas, não foi, pastor, de oração? Vocês fizeram esse ano de novo? 4 horas de oração. Irmãos, mas é tão bom, é tão maravilhoso a presença de Deus. Ali é o paraíso de Deus, irmãos, é onde você sente o Espírito Santo. Ali é a presença de Deus. E o que atrapalha as pessoas às vezes? É a consequência de pecado. É quando o ser humano desobedece a Deus. Ele foge da presença de Deus. Ele passa a ter medo da presença de Deus. Ele passa a ter medo de Deus. Achando que Deus o quê? Depois que Adão e Eva pecou, aí vê a consequência, vê o medo. O medo ali é o quê? É algo que é defensivo, uma defesa. Puxa vida, o que nós fizemos? Deus falou que se fizesse isso, agora a gente vai morrer. Então Deus vai vir aqui e vai matar a gente. A gente não sabe como é que vai ser essa morte, mas vai vir aqui para matar a gente. Porque Ele falou, se a gente comesse ou tocasse, a gente ia morrer. E interessante também, nessa parte de Adão e Eva, foi que, às vezes a pessoa lê a Bíblia e não tem os seus cuidados ali, com pontuação, com Bíblia, com aquelas pausas que tem na palavra. O que acontece? Aquele ali foi um processo, irmãos. A serpente chegou lá, leva, toma aqui, come essa maçã aqui, pronto. Né? Se é que era maçã. Não foi assim não, irmãos, foi um processo. Se você olhar lá, ler a palavra direitinho, observando tudo ali com detalhes, você vai ver que a serpente fez uma pergunta para a mulher. A primeira coisa que a serpente fez foi perguntar à mulher: peraí, mas Deus não falou que não podia comer de nenhuma árvore do jardim? Olha para você ver. Foi um diálogo. Tem que tomar cuidado, o ser humano tem que tomar cuidado com certos diálogos, que pode levar a pessoa a pecar. Tem diálogo que pode levar a pessoa a trair. Começou com um simples diálogo, uma simples pergunta, ou um elogio, algo bobo, mas de repente se torna algo grave. Então o ser humano tem que tomar cuidado. A serpente continua usando os seus meios para desviar a pessoa do projeto de Deus, do projeto de salvação, para tirar a pessoa do paraíso, para tirar a pessoa da presença de Deus, para fazer com que a pessoa fique envergonhada, não venha para a casa de Deus, achando que Deus vai perdoar ela mais, achando que Deus vai ter misericórdia dela mais, que o caso dela já está perdido, não tem mais jeito para ela. É assim que Satanás faz, irmãos. Começou com algo simples, um diálogo. Deus não falou que não é para comer nenhuma da árvore. A mulher vai dar ouvido, fala: não, peraí, não foi assim não, Deus falou assim, ó, que a gente pode comer de todas, menos a que está no meio. Aquela que está no meio lá não pode. Aí já beliscou a isca, né? Satanás jogou o anzol ali, já. Opa, peraí. Já ouviu, já me ouviu, já me respondeu. Agora já tem uma oportunidade para me lançar a seta. Foi quando a serpente falou com ela: certamente vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Isso é tudo conversa fiada. O que Satanás faz hoje no mundo, irmãos? Não vai para a igreja, não. Você vai perder sua liberdade. Não vai para a igreja, não. Você vai perder a vida que você tem. Você vai poder beber mais, bobo. Você vai poder fumar mais. Você vai poder falar mais palavrão. Você vai poder mais ter uma vida normal. É assim que Satanás age hoje, irmãos. Para enganar o ser humano, para tirar o ser humano do projeto de salvação de Deus. É isso que o diabo faz, irmãos. E tem feito papel muito bem. Se você for para a igreja, o pastor vai tirar o seu dinheiro, você vai perder tudo. Aí ela falou lá, a serpente falou: não é assim não. Você não vai perder coisa nenhuma, não. Você não vai morrer coisa nenhuma, não.
É mentira. Você vai ser igual a Deus. Só que quando o ser humano peca, ele não sente medo antes de pecar. Sente medo depois que peca. O problema é esse. Adão e Eva não sentiu medo antes. Se eles tivessem tido medo antes de pecar, eles não tinham pecado. Se eles tivessem ficado com medo, não, ali não. Ali não. Nós vamos morrer. Nós temos tudo bem melhor aqui. A presença de Deus. Todo dia Deus está aqui com a gente. Tem tudo aqui, todo projeto construído por Deus, por nós, morada, tudo. Senhor. Mas não. Que hora que veio o medo? Foi antes de pecar ou depois que pecou? Depois que pecou. É depois que a pessoa faz coisa errada que veio o medo. Veio o medo de doença. Quantos amanhã estão pulando carnaval e hoje? Dançando carnaval e amanhã não vai estar com medo de demais? Quantos? É 1? É 2? É 5? É 10? Quantos amanhã não vão fazer exame para saber se não pegou ou não doença? Hoje está todo mundo dançando, irmãos. Está todo mundo lá pulando, rebolando, para lá, para cá. Amanhã vem a consequência. Amanhã vem a ressaca. Aí na quarta-feira, corre todo mundo para a igreja. Vamos fazer 40 dias de penitência para Satanás não perseguir nós. Que conversa piada é essa, irmãos? Todo pecado tem consequência. O ser humano não pode ficar brincando com o pecado, não, irmãos. Achando que é brincadeira, não. É coisa séria. É coisa séria. O pecado vem para todos nós. Hoje nós temos a natureza boa e má dentro de nós por causa do pecado. Tem duas naturezas dentro de nós. Há duas guerras dentro de nós todo dia, o bem e o mal. Você acha que é todo dia que a gente quer estar aqui na igreja, irmãos? É todo dia que a gente quer orar? É todo dia que a gente quer ler a Bíblia? É todo dia que a gente quer consagrar? Porque a nossa carne menos quer buscar Deus, irmãos. A nossa carne, sabe o que ela faz com nós? A nossa carne faz o seguinte com nós: nós temos capacidade de ficar 2 horas assistindo um filme muito bonito, bacana, mas nós não conseguimos ficar 2 horas orando. É verdade. Oh, meu Deus. Nós ficamos 2 horas. Nós saímos, irmãos, nós participamos de festa. Isso pode ficar até sem dormir. Dormir 3 horas da manhã a gente dorme. Mas ninguém fica até 3 horas da manhã em oração. A nossa carne, irmãos, a guerra que nós temos dentro de nós. Porque a nossa natureza menos quer Deus, irmãos. Nós temos que lutar todo dia contra a nossa natureza. Porque o medo nos rodeia. Quantas pessoas estão com medo de ter perdido a salvação porque cometeu algum pecado? Quantas pessoas estão na igreja hoje estão com medo? Será que eu perdi minha salvação? Será que Deus vai ter misericórdia? Puxa vida, eu fiz isso de errado. Eu agi dessa forma. Será que Deus vai me perdoar? Será que Deus vai ter misericórdia de mim? Quantas pessoas há conflito dentro delas? E o diabo ali falando, tem gente que você vai, não, mas agora é o inferno, você vai morar comigo. É isso que o inimigo faz. Mas só que o tempo nosso hoje é diferente do tempo de Adão e Eva, irmãos. Hoje nós estamos em Cristo. Aleluia. Hoje você tem Jesus. Glória a Deus. Hoje você pode estar de volta ao paraíso, ao projeto do paraíso de Deus. Você tem Cristo na sua vida. Aleluia. Essa é a diferença. Essa é a diferença dos dias de hoje. Você tem medo de quê, irmãos? Se você tem medo, se você está sentindo medo, tem sentido medo, volte ao caminho da obediência. Volte ao caminho da obediência. Volte aos seus princípios cristãos. Volte para a palavra de Deus. Volte para a oração. Aleluia. Volte para a leitura bíblica. Glória. Volte para o jejum. Aleluia. Volte para o monte. Volte para a consagração. Volte. Volte. Aí, a presença de Deus. Pô, irmãos, não tem como não. Deus ama nós demais, irmãos. Aleluia, Jesus. Deus nos ama demais. Deus nos quer aqui
debaixo das asas dele, debaixo do esconderijo dele. Deus nos quer aqui na presença dele, irmãos. Porque aqui tem como ele cuidar de você, aqui tem como ele te ajudar. Mas se você esconder, não tem como fazer nada. Sabe qual foi o maior problema de Adão e Eva? Foi que quando Deus veio ter diálogo com eles, a respeito daquilo que eles fizeram, ao invés deles confessar, de Adão confessar o pecado, Adão arrumou desculpa. Deus não gosta de desculpa não, irmãos. Deus não gosta de desculpa, fica dando desculpa para ele. Porque Deus sabe, Deus te conhece, Deus conhece a nossa natureza. Nós temos que chegar e falar para Deus: pequei mesmo, Deus, fui sem vergonha, pequei, eu fiz isso. Aleluia. A pessoa tem que falar isso com Deus, irmãos. Eu fiz, Senhor, um momento de fraqueza, eu fiz isso de errado. Acontece o seguinte: a pessoa fala: eu não vou falar isso com Deus, não vou lá dessa forma, não. Aí a pessoa continua ali na mesma prática, o diabo tentando ela, na mesma tentação, na mesma situação. E Deus querendo ajudar, mas não podendo fazer nada. Aleluia. Porque Deus só age no caminho dos obedientes. Deus só age na obediência. Aleluia. Deus só age quando há ali o verdadeiro arrependimento do coração dele. Foi quando eu ouvi uma pregação a respeito da diferença entre o pecado de Davi e o pecado de Saul. Qual foi o pecado mais grave? O pecado mais grave foi de Davi. Mas por que Deus perdoou Davi? Porque houve um verdadeiro arrependimento. E Saul? Saul não arrependeu. Saul ficou simplesmente com medo de perder o poder e o trono. Enquanto Davi não pisou trono nem nada. Ou podia perder tudo, só podia perder a presença de Deus. O ser humano tem que entender isso. Eu posso perder tudo, irmãos. Não posso perder a presença de Deus. Eu não posso perder tudo. A presença de Deus eu posso perder. A presença de Deus tem que estar comigo. Ali faz a diferença na minha vida. Aleluia. Irmãos, o segundo medo é o medo diante do cerco dos inimigos. Quando a pessoa está cercada de inimigos, não sabe o que fazer, a situação dela está difícil. Eu quero dar um exemplo em 2 Reis, 2 Reis capítulo 6, versículo 16. 2 Reis capítulo 6, versículo 16, diz assim: e disse: não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Irmãos, aqui, essa parte da Bíblia aqui fala a respeito de Eliseu. Então, Eliseu tinha um servo, de um jovem que ali servia ele. O que aconteceu com Eliseu? Eliseu, ele tinha uma comunhão tão plena com Deus, que quando os inimigos amavam ser para Israel, Deus ia lá e falava com Eliseu. E Eliseu ia lá com o rei de Israel, falava com o rei de Israel, tudo que o inimigo estava tramando. Olha para você ver. Olha a intimidade com Deus, a comunhão com Deus. Então o que aconteceu com Eliseu? O exército da Síria, ele estava planejando algo contra Israel. E Deus falou para Eliseu. Eliseu foi lá e falou com o rei, e os planos da Síria foram frustrados. O rei da Síria, o exército da Síria foram frustrados. Eles foram para um lugar, Israel não passou, então não teve a batalha, eles não conseguiram ali o seu objetivo, os inimigos, né? Aí o rei da Síria ficou preocupado, falou assim: peraí, deve ter alguém do nosso exército aqui, indo lá no exército de Israel e contando, né, os nossos planos. Porque como que eles vão saber dos nossos planos? Aí um dos servos do rei falou assim: não, Senhor. O que acontece lá é o seguinte: toda vez que você faz um plano contra Israel, lá tem um profeta que chama o profeta Eliseu. Esse profeta Eliseu, Deus fala tudo para ele. Todos os seus planos, Deus está contando para ele. Aí esse rei da Síria, ele falou assim: então vamos fazer o seguinte, nós vamos capturar Eliseu, né? E o problema está resolvido.
Vamos capturar Eliseu, vamos cercar ele aonde ele estiver, vamos levar o exército, vamos cercar ele. E eles planejaram aquilo ali, irmãos. Planejaram o cerco e fizeram o cerco contra Eliseu. Quem que levanta cedo lá? O servo de Eliseu levantou, tentou levantar para o pezinho, né? De manhã, levantou tranquilo ali. Quando ele olhou em volta, ele nunca tinha visto um exército na vida dele, tamanho número de exército na vida dele. Quando ele olhou assim, ele voltou para dentro da tenda desesperado. Acordou Eliseu, falou com Eliseu, nós estamos cercados. O exército da Síria está todo aí em volta. Não tem para onde nós escapar. Não. Aí foi que Eliseu declarou essa palavra aqui. Eliseu falou assim: não tenha medo, porque ele teve medo. Diante daquele cerco, ele ficou com medo. Não tenha medo, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o que Eliseu fez? Eliseu fez oração para aquele jovem, para que Deus abrisse os olhos dele. Irmãos, quando Deus abriu os olhos daquele jovem, ele viu um exército de carro e cavalo de fogo muito maior do que o exército da Síria. Oh, meu Deus. Muito maior. O exército de Deus está aqui. Irmãos, se Deus abrisse os seus olhos espirituais e você vê o exército que tem aqui nessa noite, o exército de Deus que vive em favor da igreja, sem parar de ter medo. Aí o que Eliseu fez? Eliseu fez uma oração a Deus: Senhor, segue esses inimigos. Na mesma hora, bateu uma cegueira, o exército todo ficou cego. E aquele capitão da guarda falou: para onde nós vamos? Eliseu falou assim: vocês vão seguir. Eles foram seguir Eliseu até Samaria. Quando chegou em Samaria, os portais de Samaria, Eliseu falou assim: Senhor, restaura as vistas desses soldados. Na mesma hora, aquele soldado voltou a enxergar. Quando eles enxergaram, olharam, eles estavam em Samaria, eles ficaram, né, desesperados, perplexos, né? Peraí, agora não ser todo mundo morto. Aí o rei de Israel veio até Eliseu, chamou Eliseu até de pai, né? Meu pai, o que eu faço com esse exército? Eu vou matar eles. Aí Eliseu falou assim: não, você não vai tocar em nenhum deles. Sabe o que você vai fazer? Você vai dar pão e água para eles, vai dar alimento para eles. Alimentou aquele exército, irmão. E o rei foi lá, fez aquele banquete, alimentou todo mundo. O que eu faço agora? Manda eles tudo embora para casa. Mandou eles tudo embora. O exército foi tudo embora para casa. Sabe o que aconteceu? Nunca mais, naquele tempo, a Síria, o rei da Síria, atacou Israel. Nunca mais. Foi algo extraordinário, irmãos. Aquele exército falou assim: o quê? Com esse Deus eu não mexo. Imagina o capitão chegando lá para o rei, contando para ele o que tinha acontecido, né, irmão? Nós ficamos cegos até chegar em Samaria. Quando chegou em Samaria, nossas vistas voltaram. Ele orou o Deus dele lá, nossas vistas voltou. Aleluia. Nos deu alimento, nos deu água, mandou a gente embora para casa. O que a gente faz agora? Nunca mais vamos mexer com esse povo. Sai fora. Nunca mais. Irmãos, quem tem que ter medo da gente é o inimigo, é o diabo, não tem que ter medo de você. Tem gente que tem medo do inimigo. As coisas começam a apertar para a pessoa, ao invés da pessoa firmar na presença de Deus, mais são os que estão comigo do que o que está com Satanás. Não, a pessoa fica com medo. A pessoa para a sua caminhada. A pessoa fraqueja. Irmãos, mais são os que estão conosco do que estão com eles. Nós não temos que ter medo do inimigo, não, irmãos. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Que nessa noite a sua visão seja restaurada em nome de Jesus. Que você tenha visão espiritual nessa noite, para você entender o Deus que você serve, irmão. Que é o Deus que te livra. O inimigo pode armar o que for contra você, não vai prosperar, irmão. Não vai prosperar, vai cair por terra.
Pode vir o que for. Aleluia. Não vai prosperar contra a sua vida. Em nome de Jesus. Isso que temos que declarar em nome de Jesus. Irmãos, a terceira visão, terceiro medo, perdão. Terceiro medo é o exemplo de Pedro, está em Mateus capítulo 14. Evangelho de Mateus capítulo 14. Tem vários exemplos, né, irmãos? Eu vou citar alguns aqui. Evangelho de Mateus capítulo 14, no versículo 30. 14 e 30. Isso. Diz assim, irmãos: mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Amém? Quem declarou isso aqui? Foi Pedro. O que aconteceu para Pedro declarar isso aqui? Pedro estava diante ali de uma tempestade, Jesus veio sobre as águas, e Pedro, o que ele fez? Se é o Senhor mesmo, manda eu ir dentro do Senhor, né? E Jesus foi e falou: então, vem, você quer vir, pode vir. E ele foi. Ele deu alguns passos, mas só que, o que aconteceu com ele? Aconteceu com ele um medo. Ele teve medo diante do vento da tempestade. Ele sentiu medo ali nas ondas, né? Tem gente que tem medo da água, né? Que Deus pelo no início. Pedro sentiu medo naquele momento que ele estava caminhando. E ele começou a afundar, e ele clamou a Jesus para livrar ele daquela situação. Irmãos, quantas pessoas estão com medo hoje? Na tempestade da vida. A pessoa está caminhando na presença de Deus, irmãos. Está uma bênção na presença de Deus. Já está chegando o momento já dessa pessoa viver milagres extraordinários na vida dela. Porque Jesus fala assim: passemos para outra margem, né? Para algo ainda maior, sobrenatural. Quantas curas o Senhor estava realizando, quantas maravilhas, experiências sobrenaturais, extraordinárias. Todo mundo estava vendo ali que Jesus estava realizando. E Pedro, o que acontece? Nessa situação, Pedro ali decaiu na sua fé. Ele afundou ali, né? Estava afundando. Jesus teve que ir e salvar ele. Hoje existem muitos crentes afundando na sua fé. Aleluia. Porque a pessoa tem o medo, esses receios, quando vem as dificuldades na vida dela, quando vem as tempestades na vida, aquela coisa que surge do nada, né, irmãos? Nós estamos esperando, aí de repente surge a situação do nada ali, desafiadora para a pessoa. É ali que a pessoa tem que tomar cuidado, para não ter o medo, para que a pessoa não afunde na sua fé, para que a pessoa mantenha o seu foco, para que a pessoa ali ande por cima daquela situação e não afunde naquela situação. Pedro afundou ali. Pedro temeu mais do que teve a sua fé. Ele estava diante do Senhor Jesus. Ele tinha que ter olhado para Cristo. A visão espiritual dele tinha que estar em Cristo. Mas quando ele passou ali, ele ficou ali desapercebido. Foi o momento do naufrágio, depois foi o momento dele afundar. Quantas pessoas não ficam assim, desapercebidos? Quantas pessoas a situação vem e a pessoa não está preparada para aquilo, porque não está em espírito de oração, não tem buscado em Deus, não tem se consagrado para enfrentar as lutas do dia a dia. Você acha que quando Davi ficava lá no deserto cuidando das ovelhas, ele não tinha ali o seu particular com Deus, irmãos? Ele não tinha ali a sua vida com Deus? Ele não tinha ali a sua vida diferenciada? Ele estava ali distante da sua família, nem a sua família sabia
Tudo que Davi já tinha enfrentado. Davi contou somente perante uma situação de batalha que ele contou, que ele já tinha enfrentado leão e urso. A família de Davi, citando o exemplo dele, não acreditava nele. Como existem muitas pessoas que são assim, que as pessoas não acreditam nelas. Mas Deus acredita em cada um de nós. Aleluia! Deus acredita em mim e você, irmãos. Glória! Por isso que nós estamos aqui na presença dele. Por isso que ele nos chamou para a graça. Por isso que ele nos chamou para experimentar mais dele. É para que você venha sobressair. É para que você venha vencer, romper as barreiras, aquilo que tem te atrapalhado. Então, eu creio assim que nesse momento que Deus traz essa palavra ao nosso coração, o momento de viver experiências novas com Deus. Estamos no início de 2024, irmãos. Nós somos uma igreja que tem que ter no meio de nós mais testemunhas ainda do que já tem. Aleluia! Nós temos que ter mais vitórias para contar. Para ajudar os irmãos na fé, ou às vezes a pessoa tem a vitória, fica com medo de contar, né? Pode ter o medo ali de contar a vitória, de contar um milagre, de contar uma situação que Deus está realizando na sua vida. Aleluia! Para ajudar, um ajudando o outro. Então, irmãos, que você nessa noite vença os medos, irmãos, na sua vida. Aleluia! Em qual estágio que está o seu medo? Aleluia! Você está na situação dentro da tempestade, do cerco, ou na situação de desobediência, que você precisa voltar ali para a sua fé, voltar para os caminhos do Senhor. O tempo é hoje. Amém? Aleluia! Nós estamos experimentando nessa noite aqui na igreja, um pedacinho do paraíso de Deus, neste lugar, porque a presença de Deus está conosco. Nós vamos orar nessa noite. Eu quero orar. Eu quero orar pela sua vida. Não precisa você ficar de pé, curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Pense aí qual tem sido os seus maiores medos, seus maiores receios. Um dia, Jó declarou: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Irmãos, é o momento da sua fé superar os medos da sua vida. Pai amado, nessa noite, diante do Senhor aqui nós estamos. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Senhor. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra, ó Deus, transforma, a Tua palavra é a luz para os nossos caminhos, a lâmpada para os nossos pés. Nós ouvimos, ó Deus, a palavra do Senhor, o nosso alimento espiritual, que alimentou a nossa vida, que veio, ó Deus, trabalhar no nosso coração. Há pessoas aqui orando neste momento, Pai, pois precisam, ó Deus, vencer, ó Deus, a desobediência, precisam voltar para o caminho da obediência. Há pessoas aqui orando nesse momento, Pai, porque se sentem cercadas, encurraladas, ó Deus, por situações. Há pessoas em meio a tempestades, em meio, ó Deus, a turbulências da vida, que estão orando nesse momento para vencer situações. Pai, traga vitória à tua igreja nessa noite, traga vitória ao teu povo nessa noite, que creu na tua palavra, que recebeu essa palavra no coração. Senhor, cura, liberta, transforma, restaura, renova, aviva, fortalece a tua igreja. Senhor, que nessa noite cada um possa experimentar, ó Deus, como Adão e Eva experimentou um momento no jardim do Éden, no jardim do Senhor. Nós estamos na tua presença, que é o melhor lugar dessa terra, é estar em tua casa, é estar em teus átrios, e que nessa noite o teu Espírito Santo tenha liberdade no meio de nós, liberdade no meio da tua igreja, para renovar, ó Deus, para fortalecer, em nome de Jesus. Aleluia! Oh, aleluia! Sinta a presença do Pai nessa noite. Aleluia! Sinta a presença do Senhor nessa noite. Você vai adorar ao Senhor. Você vai louvar ao Senhor de todo o seu coração.